Aula 32, estabelecimentos credenciados como porta de entrada fechada. Olha, esse é um problema crescente, grave, tem acontecido muito aqui em Brasília, no Brasil todo tem acontecido, e você precisa saber como se posicionar nesses casos. Pergunta aqui básica, né? Quando eu ajuizo uma ação, para eu chamar o judiciário, para o judiciário resolver o meu problema, é necessário haver um problema. Se não tiver um conflito, por que razão eu tenho que chamar o judiciário para me ajudar? Né? Você briga com o seu vizinho, você pede, vizinho, abaixa o som, por favor, que está me incomodando aqui. E ele abaixa o som, para que você vai chamar o judiciário? Não há nenhum problema. Então é necessário que haja um pedido e, por vezes, é necessário que haja a resistência. O vizinho falar, não vou baixar não, ok? Partindo desse princípio, a gente faz essa pergunta, né? Se o pedido não chega à operadora, haverá negativa? A resposta é não. Se o pedido feito, dada entrada no hospital, o hospital nem sequer manda para a operadora, como é que eu, advogado, vou ajuizar uma ação contra a operadora se não há nem negativa da operadora? Na defesa dela, o que você acha que ela vai falar? Se você que é gestor da operadora aí, vou conversar com você. Você é chamado para defender, você vai escrever. Aí você busca no sistema lá da operadora, deixa eu ver o pedido aqui desse Marco Aurélio. Aí você olha e fala, não tem nenhum pedido aqui não. O que você vai responder no processo? Olha, a operadora nem tomou ciência disso aqui, não tem negativa, não tem nada. Entendeu a dinâmica? Então essa é a questão. Quando é que os hospitais estão servindo de testa de ferro para as operadoras? Eu vou tomar aqui que você saiba o que é um testa de ferro. Né? É aquele indivíduo, aquele agente, aquela pessoa jurídica, aquela empresa que é colocada intencionalmente por um outro agente que tem interesse para bloquear determinada ação de alguém interessado para dizer, não fui eu, foi o fulano. Isso é um testa de ferro. Então, hospitais como teste de ferro da operadora, né? Somente cadastrados ou integrantes do corpo clínico podem dar entrada no pedido. O hospital é um estabelecimento, público ou privado? Privado, a gente sabe disso. Mas esse privado, ele é relativo. Por quê? A Constituição Federal de 88 diz que a saúde é um dever do Estado, direito do cidadão e dever do Estado. Mas nos artigos seguintes fala bem assim, olha, apesar de ser o dever meu, eu vou autorizar o particular a explorar esse dever, a explorar esse mercado. Mas continua sendo um dever do Estado. E essa exploração, ela é relativa. Você não pode pegar e exercer a medicina, lá vão ter. Você já viu alguma clínica funcionar num fundo de quintal na terra? Não, ela tem que seguir as regras da vigilância sanitária, ela tem que ter o profissional que vai realizar o tratamento precisa ser inscrito no seu conselho profissional, CRO ou CRM. Então, não é a Bangu, como dizem, né? Não é assim, solto. Você precisa seguir as normas daquele que detém o poder, detém o direito, dever de oferecer saúde aos cidadãos, que é o Estado. Então, esse direito do hospital de privacidade, direito à propriedade, ele é mitigado. E por que ele é mitigado? Um artigo específico, eu não vou lembrar, era o artigo 25 do... A gente vai estudar ele ainda. Artigo 25 do antigo Código de Ética Médica dizia aqui o seguinte, direito do médico tratar de seus pacientes em qualquer hospital, ainda que filantrópico, particular, desde que ele siga os requisitos daquele hospital. Então, se o hospital fala, é necessário aqui que ele tenha currículo, declaração de especialização, residência, é necessário que ele seja inscrito. Se ele estabeleceu esses requisitos e o médico preencheu os requisitos, ele pode se cadastrar no hospital para poder atender os seus pacientes. Diferentemente do corpo clínico. O corpo clínico já é um nível mais próximo do hospital e que faz um liame de relação aí com o profissional. Então, é como se o profissional integrante do corpo clínico fosse uma espécie
de funcionário do hospital e que vai prestar o serviço em nome do hospital. É um outro nível. Então você tem o integrante do corpo clínico e você tem aquele que é cadastrado no hospital. O que tem acontecido e que a gente tem percebido? Os hospitais, com a força de dizer aqui é particular, só entra quem eu quero, não está aceitando o cadastramento. É direito dele escolher quem integra o corpo clínico? É direito dele. Não, aqui você não vai integrar o corpo clínico. Mas não é direito dele barrar o cadastramento do profissional se ele preencher os requisitos estabelecidos. Requisitos estabelecidos por quem? Essa resolução que eu citei, o Código de Ética Médica, ele falava que eram os requisitos estabelecidos pelo hospital. Mas o novo Código de Ética Médica falou que são os requisitos estabelecidos pelo CRM. Então, CRM ou CFM, eu não sei qual dos dois, mas é pelo órgão estatal. Então, eu acho muito interessante isso, porque o órgão fala, o CFM ou o CRM fala, olha, para cadastrar o profissional para poder realizar tratamentos no hospital, não sendo do corpo clínico, cadastramento, se ele preencher o requisito XYZ, ele tem o direito de se cadastrar. E o que a gente está percebendo é os hospitais barrando, falando, olha, aqui não dá para cadastrar, não estamos cadastrando nesse momento. Não estou falando de corpo clínico de novo, falo sobre cadastro. E isso é uma forma de barrar, ok? A gente vai aprofundar ainda nesse assunto. Somente pedidos pré-formatados com requisitos certos são aceitos pelo hospital. O hospital fala, olha, li o pedido aqui e ele não está em conformidade com o que a gente quer. Ele tem que pedir com essa marca de material, com essa quantidade de material, senão eu nem recebo o pedido. Se o hospital não recebe o pedido, ele não envia para o plano. Se não envia para o plano, não tem negativa. Somente pedidos com determinadas empresas de OPME podem entrar. É isso que eu acabei de exemplificar. Não cabe ao hospital fazer as vezes da operadora com triagem enquanto o pedido. E o hospital pode organizar documentos e enviar ao plano. Acontece muitas vezes. O paciente fala, doutor, preciso ser submetida a esse tratamento, sinto a dor aqui, sinto a dor ali. O médico assistente falou que eu preciso desse tratamento aqui, então pede a minha operadora, porque você é a porta de entrada. É onde eu tenho que dar entrada no meu pedido. Aí a moça olha, ou o rapaz da recepção olha e fala, olha só, isso aqui seu plano não cobre, isso aqui seu plano não cobre, isso aqui seu plano não cobre. Obrigado, tchau. Não cabe ao hospital fazer isso. O hospital não tem legitimidade para fazer isso. Ele só deve receber o pedido e mandar para a operadora. Entende? Ele não pode fazer o juízo de valor. Se a operadora entende que deve ser negado ou deve ter cobertura, é uma legitimidade da operadora, onde tem relação contratual. O beneficiário, lembra? Prestador, contratante, contraprestação, contratado. Minha amiga, não quero saber. Manda para o plano e deixa o plano negar. E o plano, por vezes, não aceita. Ele deve organizar a documentação e mandar para a operadora. Deu para entender quando você tem uma porta fechada, o hospital credenciado como porta fechada, é isso. O hospital serve de testa de ferro para a operadora. Isso tem acontecido com muita frequência, no exemplo que eu também já dei, que é a operadora, grandes grupos de operadores de plano de saúde adquirem grandes grupos de hospital. E aí o grande grupo de hospital, que é um CNPJ diferente, ainda que integrante do mesmo grupo, segue as orientações dessa sua fonte pagadora, desse seu proprietário maior aqui, que fala, não aceite o pedido tal. E aí essa daqui fica blindada, enquanto esse aqui sofre ou atua como o testa de ferro para não aceitar o pedido. Beleza? Próxima aula a gente continua ainda falando de porta de entrada, a operadora como porta de entrada. Não conseguimos dar entrada com um profissional credenciado, não conseguimos dar entrada com o hospital credenciado, vai para casa e chora? Não, esse curso aqui não é para esse tipo de pessoa. Próxima aula, fique comigo, grande abraço.